Olá a todos. Hoje vamos falar das luzes no 3D Studio Max, nos diferentes tipos e quais as diferenças entre elas vendo os parâmetros. Ou seja, nós vamos falar nas luzes standard, nas luzes fotométricas e na luz do dia barra sol, que serve para simular iluminação exterior. Assim sendo, nós temos três grupos, como eu tinha dito. Temos as Standard, que são as luzes iniciais que apareceram com o Studio Max. Não são luzes que nós podemos considerar reais, porque elas não têm valores reais de medida. É apenas funcionam como unidades, uma unidade, duas unidades e por aí fora. Temos as nossas luzes, as nossas luzes fotométricas, os photometric lights, que são luzes que nós já poderemos considerar reais e apresentam sempre mais realistas, porque já têm unidades de medidas existentes, que são os lumens ou as candelas. São diferentes do watt. Nós aqui utilizamos o watt, mas isto, como são unidades internacionais, o watt aqui não existe, infelizmente, para o nosso azar, e então vamos ter que falar em candelas ou watts, candelas ou lumens, peço imensa desculpa. E depois vamos também simular a nossa luz solar. Ok, vamos começar então pelas luzes standard. E há duas maneiras de criar então as luzes no nosso cenário. Ou nós vemos aqui ao nosso menu inicial, ao nosso menu cá em cima, e vamos aqui ao painel Create, vamos a Light e temos aqui a Standard Light. Temos aqui os diferentes tipos de Standard, mas também poderemos criá-las aqui no nosso painel Create, no íconezinho das Lights, e temos aqui as Standard, e temos aqui as nossas, se clicarmos aqui neste drop-down, as nossas fotométricas. Vamos começar pela Standard. Como tinha dito, então nós temos vários tipos de luzes Standard. Temos as Target Spot e a Free Spot, que a diferença entre as Target e a Free é tal e qual nas câmaras. As Free Spot é uma luz normal que se coloca sem projeção a alvo nenhum. E as Target Spot, nós damos-lhe sempre algum objeto, algum ponto para ela poder incidir. Uma Target Spot pode ser utilizada, por exemplo, para um foco de luz. Ela tira luz como se fosse um cone. Temos a nossa Target Direct e a nossa Free Direct. Pronto, as diferenças continuam a ser as mesmas. A nossa Target Direct atira luz como se fosse um raio de luz paralela. Temos a nossa Omni Light, que é uma luz redonda, atira luz para todo 360 graus. Nós poderíamos usar, por exemplo, esta luz para simular uma luz incandescente, uma luz normal que nós temos nas nossas casas. Temos aqui uma Skylight. A Skylight é uma luz muito tenue que serve para nós criar luminosidade adicional aos nossos projetos. E depois temos aqui duas, que é a Mental Ray, que ele quer dizer aquele MR, Area Omni, e Mental Ray Area Spot, que são as similares a esta Omni e a esta Target Spot. Area Spot que nós temos nos spots cá em cima. Que são luzes que só irão funcionar com o Mental Ray, enquanto estas daqui para cima funcionam também com o Scanline, o outro render que é o mais antigo. Vamos começar pelas Target Spot, porque nós podemos falar na Target Spot e as outras praticamente são iguais, depois, à exceção da Skylight, que nós depois mais tarde também podemos falar sobre. Iremos falar sobre ela. Para marcar uma luz no cenário, vamos criar. Já tenho este cenário aqui feito. São alguns modelos que eu tirei do site 3D Sky, no qual eu sou um membro premium, por isso eu posso tirar modelos premium de lá. Já tenho uma minha câmara colocada aqui, como vocês estão a ver aqui a minha vista através da minha câmara. Tenho um plano no chão, isto tudo devidamente colocado nas respectivas layers. Vou então fazer aqui uma layer nova para as minhas luzes, fazer OK, a minha luz ficou ativa, e então vou desenhar uma luz. Vou desenhar um Target Spot, em que a primeira
se vocês repararem, isto aqui é muito similar às câmaras. O meu ícone está alterado. E então vou desenhar primeiro o meu spotlight. Neste caso a minha câmera está aqui, vou desenhar uma spot aqui, para projetar a luz neste sentido, para podermos perceber mais um bocado. Então vou desenhar o meu spot e vou arrastar para desenhar o meu target, que posso dar um target, por exemplo, aqui, mesmo aqui ao centro, naquela esfera que está lá, ou mesmo aqui nesta aranha, se calhar. Ok, vou largar o meu spot. Tal como nas câmaras, desenhei o meu spot no 00, como vocês estão a ver aqui na minha vista de front ou na minha vista de left, em que, com a ferramenta Move, ou o W do vosso teclado, vocês podem subir ou descer. Há duas maneiras de nós poder ver o nosso spot, ou o que é que nós vamos iluminar. Uma é tornar isto aqui, nossa vista, neste momento está em Shaded, vou abrir, está em Shaded Edges Faces, vamos passar para Realistic. Vamos passar para Realistic e vamos aqui a Lights and Shadows, e em vez de iluminar com as Default Lights são as luzes que já vêm com o defeito com o Max, que são luzes invisíveis. E estas luzes desaparecem mal nós colocamos uma luz em cena. No entanto, elas aqui ainda estão a iluminar, mas se nós fizéssemos o render com aquela desligada, ela já não, o render ia aparecer a preto. O que nos interessa neste momento é iluminar com a nossa Scene Lights. Então vamos passar para Scene Lights. E vocês estão a ver aqui já o que é que o meu foco está a iluminar. Está a iluminar esta parte e acolá vai ficar muito mais escuro. Se eu fizer um render agora, praticamente comparando, é o que vocês estão a ver que ele está a iluminar. Isto porque eu tenho o My Final Gather Disable, não está a atuar nada como luz indireta no meu cenário, por isso só mesmo a nossa luz. Outra maneira de nós ver onde é que o nosso foco está a incidir, e até serve também para alterar o nosso foco. Podemos ver aqui, ir as nossas câmaras, podemos ir às nossas lights, escolher o spot, e nós estamos a ver como se fosse o nosso spotlight, como se fosse uma câmera. Nós podemos aqui fazer na mesma pan, e vocês já estão a ver o que é que estamos a iluminar. A Dolly Light vai nos aumentar o tamanho do nosso foco. Se vocês repararem, se eu deixasse assim, ela já estava a iluminar a cena toda. Como vocês podem aproximar e, por exemplo, só iluminar ali a esfera. Para vos dar uma ideia, eu vou passar este aqui a câmaras. Vou escolher a minha câmera final. Vou escolher Realistic. Vou escolher na mesma Illuminate with Scene Light, para vocês verem o que é que acontece. Então aqui, como eu tinha dito, estou a aumentar o foco, estou a iluminar tudo. E aqui só estou a iluminar a minha bola. Vou alterar outra vez ali para a minha aranha. Mais ou menos, que até vai essa até em cima do avião. Se calhar vou virar este lado, que também posso fazer uma orbit. Como vocês estão a ver. Vou se calhar aquele círculo, claro, aquela bola que está lá no meio vai se calhar ser porque... fazer um bocadinho de zoom. Aqui temos o Light Spot e Light Fall Off, que eu depois falo sobre isso, que nós também podemos alterar aqui, mas para já não é que seja o essencial. Vou abrir outra vez a minha vista de câmera, que é esta aqui. Vou trabalhar com esta, por isso vou passá-la para aqui, câmera final, e aqui posso até manter a minha de foco. Eu prefiro trabalhar assim, é só uma questão do que eu estou habituado a trabalhar. Então, quem não conseguir aqui com o Illuminate Scene Light, isto muitas vezes pode não funcionar. Isto porquê? Porque vocês precisam do DirectX, pelo menos o 9. Precisam do DirectX 9, pelo menos instalado no vosso computador. Quem não tiver DirectX 9 não consegue visualizar isto. Para isso, vocês podem, para terem certeza, podem vir aqui a Customize.
Preferences, vão aqui às vossas viewports e aqui na escolha da placa gráfica vocês vêm aqui Choose Driver e vocês têm aqui o DirectX 9, que se vocês tiverem instalado ele irá aparecer aqui, embora eu já tenha o 11, e é o que está recommended para aqui, é o que eu escolho. Quem não tem DirectX 9 não irá conseguir, vou fazer cancel que eu não preciso, não irá conseguir visualizar isto que se encontra aqui. Ok, vou ligar a minha câmera, vou escolher a minha light, a light, não a spot, porque o meu spot não tem parâmetros, como vocês podem ver. Vou escolher o meu spot, não, o meu target, desculpem lá, vou escolher então a minha light, vou aumentar isto com o meu Alt W, que funciona na mesma do que esta tecla. Vou maximizar o meu viewport e então vamos começar a ver aqui as settings destas luzes standard. Ok, eu tenho aqui os meus drop-downs todos fechados e vamos abrindo à medida que vamos abrindo e vamos fechando à medida que vamos exemplificando. Ok, o meu primeiro, os parâmetros são os parâmetros gerais. O parâmetro da luz e o parâmetro das sombras. Em que aqui temos o Light Type. Neste momento foi uma spot que nós desenhamos, mas nós imaginemos que queríamos passar isto para uma Omni ou para uma Target Direct. É possível, basta abrir este drop-down e escolher Direct ou Omni e ela muda. Se vocês repararem, o Omni não tem Target, porque o Omni é uma bola, não vai dar Target nenhum, porque atira raios para todas as direções. Vamos passar isto a spot. Desliguei o Target, vou ligar outra vez o meu Target. Em que vocês, aqui é manual, se estiver desligado, eu posso aumentar o meu target para ali. Vocês repararam que eu manualmente alterei, ele está aqui, encontra-se lá neste momento. Estava assim, desculpa lá, exatamente. Depois temos aqui as nossas shadows, ou seja, as nossas sombras, que nós podemos aqui também ligar ou desligar a câmera, a luz. Se nós desligarmos, se eu fizer render, vai sair a preto. Porque não tenho, neste momento já não tenho as luzes standard do Max, porque eu já coloquei uma luz em cena. E como a minha luz está desligada, era a única que está a iluminar, fica a preto. Temos as nossas shadows, que também podem ser ligadas ou desligadas. Vocês podem ver aqui, shadows on, shadows off. Só para dar um exemplo, on, vocês já viram, mas posso mostrar outra vez. As nossas shadows estão on, e se eu fizer off, fazer render, se fizer render, não vai haver shadows. Muitas das vezes, desligar as shadows pode ser bom, porque nós às vezes podemos precisar da nossa luz só para criar mais luz no cenário. Não queremos que essa luz projete sombras, embora isto seja um bocado irrealista, mas pode servir. O Use Global Settings, o que é que isto quer dizer? Isto tem a ver com os nossos parâmetros das nossas shadows aqui em baixo. Com os nossos parâmetros das nossas shadows. Isto quer dizer que nós podemos ter outra luz, para dar é melhor exemplificar. Ok, vou pegar esta luz, vou colocá-la aqui e vou fazer uma cópia dela, Shift, arrastar, e vou fazer uma cópia por cópia mesmo, não por instance. Por instance, vocês sabem que alguma coisa que eu altero aqui nesta luz, irei alterar na outra também. Mas eu quero uma luz por cópia. E o que é que isto quer dizer? Se eu tiver aqui o Use Global Settings, mesmo que seja por uma cópia, se eu alterar aqui o meu valor do Ray Bias, se eu puser aqui, por exemplo, 3, nós depois mais tarde podemos ver o que é. Se eu chegar ali à minha, ela alterou igualmente para 7, mesmo seja uma cópia. Se eu colocar aqui outra vez ponto 2, que era o que estava, aquela também está ponto 2. Se eu tirar os Global Settings, vocês se repararem, já nem sequer tenho aquele meu menu. Ray Trace Shadows, e esta aqui já não se encontra o Ray Trace Shadows.
Isto só para exemplificar o que é que, o que, é que faz os Global Settings. Continuando. Aumentar. Ok. Depois aqui temos um drop-down que estão as nossas shadows. Temos vários. Temos Advanced Ray Trace, Mental Ray Shadow Map, Area Shadows, Shadow Map e Ray Trace Shadows. Advanced Ray Trace, Area Shadows e Shadow Maps dizem respeito ao nosso Render Scanline. As Mental Ray Shadow Map e as Ray Trace Shadows dizem respeito ao Mental Ray. Se nós, por exemplo, com o Scanline tentamos renderizar estas shadows ou estas sombras, não irá dar. E se no Mental Ray tentarmos renderizar algum deste tipo de shadows, ele irá dar um erro, irá renderizá-las porque ele irá converter este tipo de sombras para a sombra mais, peço desculpa, para a sombra mais aproximada a estas. Neste caso, Advanced Ray Trace ia passar para Ray Trace e as Mental Ray Shadow Map ou Area Shadows ou Shadow Map ia passar para Mental Ray Shadow Map. O grupo a seguir, nós vamos deixar as Ray Trace Shadows. As Ray Trace Shadows, que são os melhores para renderizar. A Shadow Map, mas depois podemos vir aqui ao Shadow Parameters, então Ray Shadow Map Parameters, e ver as opções. Nós vamos deixar as Ray Trace Shadows ligadas por agora. Vamos diminuir o nosso Channel Parameters e vamos entrar no Parameters, no controles a seguir, que é a intensidade, a cor e a atenuação. Ou seja, como eu tinha dito, as nossas luzes não têm parâmetros de medidas, não têm medidas exatas, é por unidades. Por isso aqui o multiplier funciona mesmo como isso. Vocês podem ver aqui lá no cenário, sempre que aumento o meu multiplier, o valor da luz aumenta. Se eu renderizar com 1, que é o que eu input feito, ela tem uma intensidade, que é aquela que vocês estão a ver ali. Se eu renderizar, por exemplo, com 10, ela vai ser muito mais intensa, muito mais clara. Como vocês estão a reparar. Como eu disse, aqui não há uma unidade de medida certa, vou voltar a 1 ou 2. Não há nenhuma unidade de medida certa aqui, vocês escolhem mais ou menos o que é que necessitam para a vossa cena. Aqui, se nós clicar neste quadradinho branco, é para nós alterar o nosso tipo de cor da luz. Neste momento ela está branca. Eu se quisesse uma luz vermelha na minha cena, vocês já repararam que ali mudou para o vermelho. Se eu fizesse o render ia ser vermelho, como vocês estão a ver, ou outra cor que vocês desejam. Vamos deixá-la branca, ou se calhar mais amarelo. Depois entra aqui o decay. O que é o decay? Okay. O que é o decay? O decay é a atenuação da luz em função do ponto de origem. Nós temos aqui três tipos de decay. Temos o none, temos o inverse e o inverse square. O none, o que é que quer dizer? Que a luz que sai daqui irá bater ali à mesma intensidade. Se ela sair daqui, por exemplo, a 100%, ela irá bater a colar nos objetos a 100% e continuará por ali fora sempre com a mesma intensidade. O inverse e o inverse square. O inverse e o inverse square. O que é que acontece? É uma descida gradual da intensidade da luz, que pode ser controlado através deste start, mas eu vou mostrar qual é a diferença entre o inverse e o inverse square. Deixa-me só abrir aqui uma imagem. Ok. Esta imagem está na ajuda, no helper do Max, se vocês carregarem no F1. A diferença entre o inverse e o inverse decay, ou inverse square decay, é que assim, o inverse square decay é uma luz progressiva, como vocês estão a ver aqui. E o inverse square decay, ela reduz muito rapidamente ao pé da lâmpada e então vai progredindo cada vez menos até praticamente desaparecer. Esta aqui é o que
normalmente mais se usa. Atenção que se nós usarmos o inverse ou o inverse square, o nosso multiplier iremos ter que aumentá-lo. Como vocês repararam, eu tinha o multiplier de 1 com o nano ligado e eu tinha a mesma projeção de luz por ali fora. Automaticamente, ao mudar para o inverse square, a minha luz diminuiu. E eu, se calhar, para ter um multiplier igual, tinha que aumentar aquela luz, se calhar muito, como vocês estão a ver aqui nas duas. Vamos voltar a 1. Aqui podemos encontrar no start, só liga quando aqui não interessa, porque com o nano não existe nenhum decay, o start não interessa, o start funciona em função do inverse ou do inverse square, e aqui o show é para nós vermos onde é que ela começa ali. Na realidade, havia de estar a 0, porque ela começa a desvanecer logo que sai do nosso spot. Mas o Max dá-nos a possibilidade de controlar isto. Por isso, acho que 40 cm é o que vem standard. E vocês podem ver que quando eu fiz show, aparece pelos vistos aqui também não funciona o show. Em alguns casos do Max, o show cone e o show não mostra. Então, eu vou aumentar só para vocês poderem ver. E agora, imaginem que eu queria que ela começasse a intensidade a diminuir a partir dali, se calhar, só para vocês repararem. Vou fazer o render e ela só começa a diminuir a partir daqui, que é de onde ela está. Aqui o Near Attenuation e o Far Attenuation. Aqui o show já funciona e o use. Vocês estão a ver aqui a aparecer. É uma questão de controlar este start, começava a 40 cm, ter uma maneira de controlá-lo, onde é que ele começa, onde é que ele acaba, e onde é que, por exemplo, podia começar no fim e onde acabava. Acho que não é necessário estar a explicar isso, vocês podem experimentar em casa, mas pelo menos já sabem que isto aqui é uma maneira mais, aqui controla só apenas a distância onde ele começa, e aqui posso ter uma distância mais precisa onde quer que comece a luz, onde quer que acabe a luz. Claro que isto aqui é um bocado irrealista, mas por vezes pode-nos dar jeito no nosso 3D Studio Max. Okay, partindo para os parâmetros a seguir, os parâmetros do Spotlight. Como eu tinha dito há um bocado acima, o show cone não funciona. O show cone é este cone que está aqui. Se nós tivéssemos isto desligado, só havíamos de ver o nosso spot e o nosso target. Só funciona se estiver desligado. Só funciona assim. Se ter show cone, aqui só vejo o target e o spot. E aqui show cone, se eu tiver sem ela selecionada, vejo sempre. Isso é como depois vos dá jeito. Eu gosto de ter isto desligado. E o overshot, o que é que faz? O overshot, deixem-me só ir aqui porque eu tenho o inverse square. O overshot, ela irá atirar, embora seja um spot, ela irá atirar luz para todo lado. Como vocês estão a ver, vai funcionar quase como se fosse uma Omnilight a sair naquele sentido. Se vocês repararem, quando coloquei o overshot, ali o ícone até alterou. Aqui está overshot. E aqui então atira luz para todo lado, como vocês estão a reparar. Continuando para baixo, a seguir temos o nosso hotspot beam e o nosso fall off field. O que é que isso quer dizer? O nosso hotspot é a parte mais iluminada da luz e o nosso hotspot
fall off field. Desde que a luz, desde o nosso hotspot até onde a luz começa a terminar e a ser mais fraca, neste caso. Vocês, para verem bem isso, eu vou diminuir o meu hotspot. Só mais ou menos para o pé daquela esfera que está a colar. Vou diminuí-lo. Vou diminuir também o meu fall-off. Vocês podem ver que este risco de dentro, estas linhas de dentro que vocês estão a ver aqui, é o meu spot. E este que está aqui fora é o meu fall-off, que é tipo um degradê da minha luz. Vou colocar o meu hotspot muito pertinho, para vocês verem. Neste momento só estou ali praticamente na esfera. Deixem-me só ligar o meu spot. Ok. Estou aqui na minha esfera. Se eu renderizar, como o meu fall-off está mesmo encostado à câmera, não vai haver muita luz que apareça para este lado. Se eu aumentar o meu fall-off, vocês irão ver que ele continua a iluminar ali e depois continua a luz a esvanecer em relação ao meu fall-off field. De seguida tenho o parâmetro da luz. Só posso querer que a luz projete-se sobre a forma de um círculo, que é o que está agora, ou sobre um retângulo. Para isso vou meter mais pequeno o meu fall-off para vocês poderem perceber. Sobre um círculo, que é um spotlight normal, ela iria projetar com uma forma circular, neste caso é o alto que ela está inclinada. Se for um retângulo, ela irá projetar aquela luz como se fosse uma luz retangular, como vocês estão ali a ver. Depois temos aqui o aspect ratio. O aspect ratio tem em função ao retângulo, se vocês forem ver no círculo está desligado. Ou seja, que se vocês alterarem, a luz fica mais retangular naquele sentido ou no outro sentido. No sentido X ou no sentido de Y. Só alterando o aspect ratio. Vou colocar outra vez de 1. O bitmap fit é praticamente para usar este aspect ratio, mas em função de um bitmap ou de uma imagem. Imaginemos que eu colocava aqui esta imagem e ele ia automaticamente ajustar o aspect ratio ao tamanho daquela imagem. Isto é bom para que, se nós estivéssemos a projetar um tipo de luz definido, que nós também vamos falar se calhar já à frente. Vou colocar outra vez um, que é o que me interessa, e vamos passar aos parâmetros seguintes, que é o Advanced Effects. Aqui o Advanced Effects, deixa-me puxar outra vez aqui para o círculo. Aqui o Advanced Effects não funciona. O contraste é como vocês percebem, vai dar mais contraste à luz. E o Soft Diffuse Edge vai fazer com que a luz fique muito suave. Embora isto aqui não seja muito perceptível nas imagens. Vocês veem aqui que está aqui um maior contraste entre o claro e o escuro, mas o Soft Different Edges, a diferença não é muita. Deixem-me só aumentar também outra vez o meu Spotlight para ali, okay, fica mais ou menos assim. Com licença. O Diffuse, Specular e Ambient Only. Ou seja, neste momento a minha luz está a incidir sobre o Diffuse e Specular. O que é que isto quer dizer? Diffuse é a cor dos meus objetos e o Specular é aquelas manchas mais brilhantes que vocês veem da luz a incidir sobre um objeto que tenha reflexo. Neste caso, o meu Specular são estas manchas aqui mais brancas, que é onde a luz está a incidir diretamente. Se eu, por exemplo, fizer um render, eu vou abrir o meu RAM Player para vocês verem o que eu estou a falar. E primeiro eu vou fazer com tudo ligado, o Diffuse e o Specular ligado, e depois vou tirar um ou outro para vocês perceberem. Ok, isto é o meu render normal que eu vou pôr aqui no meu canal lá. E agora vou tirar o Specular e vou fazer, e se vocês repararem aqui,
Ao desligar o meu specular, já não vejo o specular dos meus objetos. E ao comparar o render no meu RAM player, se colocar aqui no meu RAM player, vocês já podem ver que este é o render normal e este é o outro render, e já não existe a parte do specular ali, como vocês estão a ver, por exemplo, aqui nesta bola, nesta esfera. Vocês reparem que a parte specular desapareceu. Isto aqui também na realidade não existe, mas vocês podem tirar, pode dar jeito por vezes em muitas imagens. O diffuse, esperem aí que desapareceu uma câmera. O diffuse praticamente vocês não, ela não ia eliminar os objetos, só, desculpem lá, era nesta. Ela praticamente não elimina os objetos, a única coisa que vocês se calhar vão ver é a parte specular, o specular highlight dos objetos, que é realmente o que estão a ver aqui. O ambient only, esta luz vai funcionar como se fosse uma luz ambiente, ou seja, vai ser uma luz que vai preencher o cenário todo. Mas sinceramente fica talvez seja boa para eliminar certas situações muito específicas. Liga normalmente o diffuse specular. O projector map, o que é que isto é? O projector map é, nós podemos utilizar um mapa para ser projetado, ele irá ser projetado com cores, com tudo, por esta luz. Vou-vos dar uma ideia, eu vou ligar, vou escolher uma imagem qualquer que eu tenha aqui. Uma imagem são os bitmaps, por isso vou escolher bitmap, que é uma imagem. Vou escolher uma imagem que eu tenha dentro do meu 3ds Studio Max. Pode ser esta aqui que eu tirei da Wikipedia. E se eu fizer agora render, ele vai projetar a imagem, aquela imagem no meu cenário. Se calhar não é a imagem melhor para se perceber, eu vou trocar por outra, se calhar, bitmap. Vou utilizar esta aqui, que é o símbolo logotipo da Cristóvão Colombo. E vocês vão ver que ela aqui está projetada. Isto pode ser muito bom para vocês, por exemplo, projetarem uma imagem de televisão, num ecrã de cinema, esse tipo de projetações aí. E aí nós podemos usar isto em conjunto com o nosso bitmap fit para ter a certeza que sai de acordo com a nossa imagem projetada. Passando ao menu seguinte, temos os, não eram os nossos effects, Shadow Parameters. Shadow Parameters. Nos nossos Shadow Parameters, a primeira coisa que nós temos é a nossa cor. Isto diz respeito à cor da nossa sombra. Imaginemos que eu queria uma sombra vermelha. Vocês estão a reparar ali que as minhas sombras já estão vermelhas. E se eu renderizasse agora, a sombra iria ser avermelhada. Como vocês estão a ver, podem fazer, às vezes, objetos interessantes com este tipo de opções. A minha densidade, a densidade da sombra, neste momento está por defeito 1. Se eu tivesse 0, praticamente ia desligar a sombra. Se tivesse 0.5, ia ser uma sombra muito mais fraquinha, quase transparente. Como vocês podem estão a ver, se colocasse números superiores, a minha sombra irá ser muito mais intensa. Como vocês estão a... Então, vamos deixar o que está por defeito por 1. Vamos mudar outra vez a minha sombra para o que estava originalmente, para preto. Se calhar vocês podem alterar entre os pretos e os cinzentos. Mas fica ao vosso critério. A seguir temos o map. O que é que quer dizer o map? O map é, tal como aqui nos Advanced Effects, nós podíamos projetar um mapa. Nós aqui podemos projetar um mapa também com diferentes cores das sombras. Vamos dar uma ideia. Vou escolher outra vez o bitmap. Vou escolher a imagem também outra vez o logotipo da Cristóvão Colombo. Vou fazer render. Vocês vão reparar que vai ser umas sombras mais cor-de-rosas.
no sítio onde o mapa é cor-de-rosa e no sítio onde o mapa é branco, praticamente aqui a sombra não vai existir ou será branca, como vocês estão a ver aqui, se calhar aqui nestas esferas que nota-se muito melhor. Como o mapa tem transparente em certos sítios, ali não irá projetar sombra. Vamos tirar o mapa, clear, ao direito do rato. O Light Effect Shadow Colors, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que se nós tivéssemos aqui, por exemplo, uma sombra de uma cor diferente, ele vai misturar com a nossa cor da luz, se isto estiver ligado, e vai fazer tipo um blend, uma mistura das duas sombras, neste caso com o preto e com o branco. Não se vai ter percepção nenhuma, mas se eu tivesse uma luz se calhar mais vermelha, se calhar sombras mais verdes, desculpa lá, se calhar vamos ter aqui uma sombra mais diferente porque ele já fez o blend entre este verde e este laranja. Também podem fazer efeitos muito interessantes com este tipo de processo, embora não seja de tudo realista. Depois temos o Ray Trace Shadow Parameters, que tem a ver com a nossa sombra, com o nosso tipo de sombra Ray Trace. Com o nosso tipo de sombra Ray Trace. Temos o Ray Trace Bias. Temos aqui então o nosso Ray Bias. O Ray Bias o que é que quer dizer? É a distância que a sombra está do nosso objeto. Por defeito vem 0.2. Na realidade devia ser 0.0, porque a sombra sai logo do objeto, só para vos dar uma ideia. Mesmo com 0.2, deixa-me só... É indiferente. Vocês podem ver que a sombra está instalada no nosso objeto. Se nós aumentarmos o nosso Ray Bias, não tanto se calhar, supostamente a sombra devia sair da nossa base. Isto aqui em 3D Studio Max acontecem. Eu peço imensa desculpa, mas este 2015, como eu não conheço, isto não acontece, mas se vocês tentarem isto, fazer um Ray Bias maior do que o que está, isto irá acontecer. Por isso, normalmente, deixem sempre isto a zero. O Two-Sided Shadows, eu também sei que aqui não funciona no 2015. Não sei se isto aqui é só do 2015, se é deste novo Mental Race, são os outros que acontece. Para explicar isto, o Two-Sided Shadows é assim: os objetos têm uma face externa e uma face interna. Quando essa face interna fica à mostra, como ela não tem nada aplicado, ela vai deixar passar a luz. Vocês podem ver esse erro aqui nesta esfera. Isto na realidade é uma esfera que está aberta a meio, como vocês podem ver ali. E como a parte interna está à mostra, ela não renderiza como devia renderizar, porque ela só está a assumir a luz deste lado. E então está a projetar sombra como se não apanhasse aquela parte interna. Então vocês estão a reparar aqui e ali dentro nem conseguem ver nada. Este corte está diferente. Isto para se poder resolver este erro. Colocava-se Two-Side Shadows, mas com o Two-Side Shadows funciona da mesma maneira. A melhor opção que eu tenho sempre para isto é, no nosso render setup, termos sempre ligado o Force to Side. Tendo o Force to Side ligado, ele vai sempre forçar o lado interior, ou a forçar sombras, ou luzes, ou materiais, o que é que quer que seja. Por isso, se eu agora renderizar, ali a sombra irá aparecer corretamente, como vocês irão ver de seguida. Vocês já repararam que ele já assumiu aquela parte de dentro da minha esfera.
e a sombra agora está renderizada corretamente. O Max 4D Depth tem a ver com os cálculos do Ray Trace. Normalmente o setup defeito deixem estar, porque se aumentarmos isto aqui de valor, os números, a memória será muito maior e a diferença não será substancial assim para o vosso render. O Atmospheric Effects não vamos dar agora, serve para vocês colocarem efeitos aqui de Volume Light ou Lens Effect. Volume Light é aquela luz difusa, volumétrica, que nós muitas vezes conseguimos ver, projetada através dos vidros, mais naquelas casas antigas, que se vê aquela luz, aquela poeira tipo no ar. Esse é o nosso Volume Light. E o Lens Effect, muitas vezes são aquelas bolinhas que nós costumamos ver quando tiramos uma fotografia, por exemplo, perto do sol. São esses tipos de efeitos que também demoram um certo tempo a renderizar, mas também mais tarde iremos dar isto. E se calhar com programas tipo After Effects, Photoshop ou outro tipo de edição de imagens, se calhar conseguimos efeitos muito similares para projetar isto. A não ser que estejamos a fazer animação e tenhamos que obrigatoriamente usá-los aqui. Depois temos o Mental Ray Indirect Illumination. Isso também não vamos dar agora, tem a ver com a emissão de fotões. Mais tarde, se calhar, quando estivermos a falar no render, iremos falar nisto, porque podemos controlar aqui manualmente. Em relação às luzes standard, está tudo dito em relação às luzes standard. Vocês agora podem ir experimentando todos os parâmetros. Como eu disse, as direcionais têm os mesmos parâmetros. É só para dizer que a luz é uma luz direcionada e não faz aquele cone. Só para vos dar um efeito de uma luz de direct light. Não dá aquele efeito de cone. E a Omnilight é uma luz que tira luz para todos os 360 graus à volta. Por isso, ia iluminar a minha cena toda. Ok, vemos as Ray Trace Shadows. O Mental Ray Shadow Map, vocês, falando da Ray Trace Shadows, vocês repararam que as Ray Trace Shadows era sempre umas sombras mais definidas. Com o Ray Trace Shadow Map podemos fazer sombras mais esvanecidas nas pontas, que até são mais reais, só que ocupam-nos muita memória. Só para dar um exemplo, vou passar isto aqui de Ray Trace Shadows para Mental Ray Shadow Map. Aqui automaticamente, em vez de ser Ray Trace Shadow Map, os parâmetros passou para o Mental Ray Shadow Map, em vez de ser Ray Trace. E nós agora temos aqui o Map Size, Sample Range e o Samples. Map Size quer dizer que quanto maior for este mapa, mais ou melhor qualidade terá a nossa sombra. Isto aqui funciona porque se nós colocar aqui 0, a nossa sombra irá ser bem definida. Valores maiores de 0 irá fazer o tal degradê da nossa sombra. E aqui as nossas samples. Quanto maiores samples nós colocarmos, melhor irá ser a qualidade da nossa sombra ao custo de tempo de render, tal como aqui, e memória. O use bias aqui funciona, que eu sei, que é a tal distância que começa a nossa sombra. E o Transparent Shadows, se estiver enable, que normalmente deve estar, é para fazer sombras através da transparência de um vidro. Se vocês repararem, se nós tivéssemos aqui uma janela, se isto aqui tivesse desligado, ele não ia passar ao vidro, ia considerar que o vidro fosse opaco e fazia uma sombra preta. O Enable faz com que haja sombra do outro lado do vidro. O Color, se o vidro tiver um tom esverdeado ou avermelhado, essa sombra irá apanhar sempre um bocado da cor desse vidro, como é na realidade. Vocês podem ver isso, por exemplo, naqueles vitrais, que as sombras muitas vezes no chão têm aquelas luzes mais vermelhas, mais amarelas, porque está a passar através do vitral e apanha essa cor. Só para vos dar um exemplo, aqui com o mapa de 512 com 4 samples, se eu fizer um render vai ficar umas sombras muito má. Muito degradada. Desculpa lá com 0.
vai ficar uma sombra muito, muito degradada. Como vocês estão a ver aqui, as pontas quase estão todas estragadas. Eu, se eu aumentasse este sample, tinha que aumentar substancialmente para 100 para poder ter uma sombra boa. Mesmo assim não alterei o mapa, se calhar a sombra não vai ser melhor ainda. Não, tem que aumentar o mapa também. É 512, é 1024, 2048, se calhar será que já dá. Mas mesmo assim, como vocês estão a ver, a sombra está melhor, mas continua a ser uma, uma sombra ainda bem definida. Vocês aqui no quanto. Vocês também estão a reparar que o tempo de render está a aumentar, o render está a ser mais lento. Mas aqui, por exemplo, vocês estão a ver que a minha sombra está mais definida, ao custo de 4090, do mapa de 4096 e de 100 samples. E isto porque a sombra está definida porque são valores iguais a zero. Valores superiores. Então começa a fazer então, o tal degradê na sombra. Também irá ser demais, como vocês vão ver. O meu tempo de render praticamente aumentou muito. Vejam só o tempo que está a tentar renderizar isso para praticamente não aparecer sombras nenhumas. Por isso 0 é o mínimo que vocês podem dar e 1 também é demais. Vamos tentar com valores de 0.1. 0.1 vocês vão ver que a minha sombra já vai estar muito melhor. Mas o render demora muito mais tempo. Mas como vocês podem estar a ver, já está aqui quase a desvanecer, está uma sombra muito mais realista do que se tivesse aqui uma sombra fixa, porque é isto que acontece na realidade. Só que nós estamos numa cena pequena, se fosse numa cena muito grande, o vosso render aumenta significativamente. Desculpem lá, isto hoje está complicado. Claro que o número de samples e o número do mapa é que torna isto melhor. Se eu voltar para 512 e se eu voltar para uma sample que é o que está tudo feito, vocês vão ver que na mesma esta sombra fica melhor do que tivesse em 0, claro, mas continuamos a ver muito ruído à volta da nossa sombra. Isto para exemplificar os dois tipos, então o Mental Ray e o Ray Trace Shadows. Ok, de seguida vamos passar para as luzes fotométricas. Para isso, vou desligar isto. Vou desligar não, vou mesmo apagar a minha luz. Vou voltar ao inicial. Vou voltar ao inicial. Ok, estamos para aqui. Vou então criar uma luz fotométrica. Ou venho aqui também ao Create, Light, Photometric Light, temos a Target, temos a Free e temos o Sky Portal. Ou posso vir aqui, Photometric, Target Light, Free Light, é o conceito é o mesmo, entre a Free e a Target, uma tem um ponto, outra não. E tem o Sky Portal é uma luz específica do Mental Ray, que serve como, é uma luz retangular e serve para muitas ou a maior parte das vezes para nós usar no exterior, para projetar luz para o interior de uma habitação, por exemplo, porque ela vai apanhar a luz do céu e vai aumentá-la e vai fazer com que ela entre melhor dentro da nossa habitação que nós estamos a desenhar ou de outro modelo. Também podemos utilizá-la para criar para imitar aquelas luzes grandes de estúdio, com aquela luz muito difusa que nós costumamos ver nos estúdios fotográficos. Também serve para criar para imitar esse tipo de luz. Então, vamos criar uma Target Light. Quando nós criamos a nossa primeira Target Light, se tivermos com o Mental Ray ligado, uma das coisas que ele vai perguntar logo é se nós queremos alterar a nossa exposição para fotográfico. Nós vamos dizer que sim, porque a partir de agora nós queremos utilizar a nossa câmera como se fosse uma SLR, com valores de ISO
ou quem não souber trabalhar com o ISO e com os f-stops, utiliza com os EVs, será muito mais fácil do início para se habituar. Por isso, aqui, e como esta é uma luz real que usa valores reais, convém mudarmos para o Photographic Exposure Control. O que é que isto faz? Vamos colocar Yes. Eu digo já onde é que vamos buscar aquele Photographic Control. Vamos desenhar a nossa Photometric Light como as standard da mesma maneira. Primeiro desenho a minha Photometric e a seguir dou-lhe um target. Tal como na minha Target Light desenhei no 00, podia ter desenhado aqui vou aumentá-la. Aqui vou aumentar a minha luz. Aqui vou aumentar a minha luz. Aqui estou a ficar com Realistic. Se vocês repararem, ela está na mesma a iluminar o cenário. Por isso. E com somas reais. Nesta aqui já não dá para ver. Já não dá para vermos como luzes. Se vocês repararem, aqui já não existe a opção. E passando aos controles delas, continuamos a ir ao painel Modify, que é o painel onde nós conseguimos modificar tudo em relação ao objeto. Mas antes disso, o nosso Photographic Exposure. Vamos aqui ao nosso menu de rendering, ao Environment, ou o número 8 do teclado. E abrimos. E ela alterou-nos aqui o nosso Exposure Control, que nas outras luzes estava no Exposure. Neste momento, passamos para o Photographic Exposure Control e automaticamente ele colocou-nos um Exposure Value, ou EV. Vocês têm muito isso nas máquinas fotográficas compactas, porque as máquinas compactas utilizam mais isto. Através um EV de 2. Se por exemplo colocássemos uma luz solar, aqui o nosso EV ia ser de 15, mas isso nós passamos mais à frente e vamos ver. Quem quiser ou quem desejar utilizar mesmo o Photographic Exposure, o Shutter Speed, o Aperto e o Film ISO, vocês certamente já deram isso em fotografia. Vocês conseguem ter uma maior precisão aqui. Podem utilizar o Photographic Exposure. Aqui apenas vamos continuar com o EV, é muito mais fácil. Muito mais intuitivo, embora não seja tão preciso como o Photographic Exposure utilizando aqui em baixo. Temos aqui também alguns presets já feitos, por exemplo, para dia de luz do dia, para luzes não físicas, que é, por exemplo, quando nós utilizarmos aquelas luzes standard. Temos aqui o Physical Scale, aqui o Physical Unities é para nós o que estamos a utilizar agora, o Unitless é para que nós estamos a utilizar outro tipo de luzes. O nosso gama que está 2.2, que foi o que nós alteramos logo no princípio. Por isso vou deixar aqui o nosso Photographic Control ligado. Vou fazer o render só com a render teste. Para vocês verem como é que é. É uma luz como está a iluminar tudo. E agora vamos passar aos parâmetros dela. A primeira coisa que nós temos aqui são os templates. O Max já vem com algumas templates pré-definidas para este tipo de luzes. Se nós carregarmos neste drop-down, já temos aqui algumas templates pré-definidas. Por exemplo, uma lâmpada de 40 watts, uma lâmpada de 60, uma lâmpada de 75, uma lâmpada de 100, há lâmpadas de halogénio, lâmpadas recessed lights, são aquelas que estão encostadas, por exemplo, às paredes, que normalmente são luzes mais fortes, que servem para iluminar aquelas. Vocês veem muitas vezes iluminar aquelas paredes. Temos aqui as lâmpadas fluorescentes, que são os normalmente que nós utilizamos nas cozinhas, e temos aqui outros tipos de lâmpadas, tipo as luzes da rua e, por exemplo, luzes de um estado. Isto aqui muitas vezes é bom, porque já tem intensidades em watts, que é isso que é bom, 40 watts, 60 watts, que nós depois vamos poder ver aqui na intensidade de lumens e candelas, o que é que às vezes isto representa, e será bom para às vezes vocês terem uma ideia, se quiserem não converter, porque não existe nenhum conversor, mas para poderem ter uma ideia aproximada desses tipos de luzes.
Mas pronto, não é que nos interessa escolher nenhuma template, só vamos às propriedades. Aqui nas propriedades temos o on-off, como na standard é similar. Temos o target, é similar às standards. As shadows é igual. On, os global settings, o ray trace, o advanced e as outras por aí fora. O exclude e o include, eu penso que não disse isso na standard, peço imensa desculpa. Funciona da seguinte maneira: nós podemos usar esta luz, e esta luz pode-nos só, por exemplo, iluminar certos objetos na cena. Isto é muito bom quando nós queremos dar, por exemplo, ou ênfase a um objeto específico, ou se queremos ter várias luzes a iluminar vários certos objetos. Para isso, nós abrimos o nosso painel do Exclude. Isto funciona na standard de igual forma. Abrimos o nosso painel do Exclude e aparece-nos este menu, onde do lado esquerdo temos os nossos objetos todos em cena. Tudo que existe em cena irá estar aqui. E do nosso lado direito são os objetos que nós iremos passar para este quadro, que iremos incluir na luz ou não. E também temos a opção de só eliminar aquele objeto, só projetar sombras, em todos. Então, por exemplo, imaginemos que eu queria o Allosaurus, que é aquele dinossauro acolá, a minha estátua, vou passar para ali, clico aqui nestas setinhas para eu passar aqui, e eu, por exemplo, queria que ela só iluminasse, mas não projetasse sombras. Vou fazer OK. Então, esta luz, neste momento, com o que eu defini aqui, include, desculpem lá, include, que é incluir, exclude, eu excluí estas aqui da cena, nós fazemos assim, a seguir, ou seja, include, só iluminação, e vou pôr OK. Se eu renderizar agora, só vai-me iluminar o meu dinossauro e a minha estátua, que foi o que eu defini. O resto vai ficar a escuro. E elas não estão a projetar nenhuma sombra no chão. Eu também podia ter escolhido o plano para exemplificar melhor. Deixa-me escolher de novo. Include plano do chão. Já está aqui. OK. Vamos fazer o render. E elas em princípio não devem projetar, não deviam projetar sombras no chão, embora estejam a projetar. Mas eu disse que não. Se eu só quiser que elas façam shadow casting, elas só vão projetar as sombras. Todos estão iluminados. Só aquelas é que estão a projetar sombras. Se vocês repararem, as outras não estão. Se eu fizesse both, aquele ia iluminar e fazer o shadow casting. Que é, com a iluminação ela está a fazer da mesma maneira. Se vocês repararem, os outros estão a preto porque não estão a ser iluminados. E só estas é que estão a ser iluminadas. Se eu quisesse fazer ao contrário, excluir isto da seleção, deixa-me pôr o meu plano daquele lado outra vez. Se eu quisesse excluir da iluminação, vai ser o inverso disto. Vai-me iluminar os outros e vou-me deixar aquelas a preto. Que eu podia agora escolher uma luz vermelha para iluminar, faz de conta aquelas duas. Vou fazer clear, que não é isto que me interessa. Fazer OK. Continuar com o render normal e passar para o menu seguinte, que é o tipo de distribuição. O tipo de distribuição. Eu tenho aqui 4 tipos de distribuição. Tenho Uniform Spherical, Uniform Diffuse, Spotlight e Photometric Wave. O que é que isto quer dizer? O Uniform Diffuse, esta luz vai atirar luz para todos os lados, como se fosse um hemisfério, 360 graus, tal como se fosse uma luz omni. O Uniform Diffuse só vai utilizar 180 graus, ou seja, só vai utilizar metade daquela esfera que está lá. Spotlight vai funcionar, vocês repararam, vai funcionar como se fosse um spotlight
como nas luzes standard. E temos o Photometric Web. O Photometric Web é aquilo que eu vos tinha falado ao princípio, onde nós podemos ir buscar um fecheiro IES, ou IES, a um dos fornecedores e utilizar esse fecheiro para projetar a luz. Eu vou meter isto aqui no Uniform Spherical. Eu vou abrir aqui um desenhinho onde tem as minhas luzes fotométricas com as diferentes Photometric Lights, não é esta, ok, é esta aqui, com o tipo de luzes que vocês estão a ver. Spotlight, Uniform Diffuse, como eu tinha dito, só utiliza 180 graus para projetar a luz, ou só ter a luz num dos planos. Vocês estão a ver para cima, não atira. Uniform Spherical, ela tira a luz a 180 graus. E Uniform Diffuse, porque eu fui buscar um fecheiro IES, que vocês podem ver aqui, que eu aqui também exemplifico como é que se pode usar isto. E se eu fizer render, vocês vão ver, mas praticamente vai ser o que vocês estão aqui a ver na minha viewport. Vai ser assim que ela vai funcionar. Então a Spotlight, aqui na Spotlight, aquilo do Nano Inverse Square Decay não existe, porque elas, como eu disse, elas funcionam com valores reais, então vocês estão aqui a ver que ela tem aqui muita intensidade, então depois já começa logo a diminuir, como nas outras luzes também. Já estão a perceber que aqui o Spotlight atira como se fosse um spot, então o Uniform Diffuse utiliza como se tivesse ali um plano de corte e tira só luz em muitos sentidos. O Uniform Diffuse foi uma luz que eu fui buscar ao fabricante. Vocês podem ver que ela tem um formato diferente, porque as luzes podem ter formatos diferentes conforme elas batem nas paredes ou conforme a difusão dessa própria luz. E estas aqui nos IES, elas já têm esse tipo de formato, ou o Uniform Spherical, que atira luz para todos os lados. Vamos diminuir este. E o que é que vamos fazer aqui? Aqui vamos utilizar a fotométrica. Estas aqui não têm parâmetros, como tem a Distribution Photométrica, parâmetros de distribuição, como eu vos disse, já bem definido. A Photometric Web. O que está-nos aqui a pedir é para escolher o nosso fecheiro, nós carregamos. Vamos então temos estes 10 fecheiros que nós descarregamos. Alguns já vêm com o Max, estão na pasta do Max, mas eu tenho aqui alguns na minha pasta. Em que nós, quando carregamos o fecheiro, aqui primeiro vemos um preview dessa nossa luz. Aqui podemos ver algumas definições dessa nossa luz. Por exemplo, não tenho aqui nenhuma luz conhecida, mas aqui podia dizer, por exemplo, fabricante, Philips, Apple, qualquer coisa. Aqui a nossa intensidade, por exemplo, 1.38 mil candelas. O fluxo de lumens, como é que ela projeta? Que é através de um ponto. Por exemplo, aqui noutra luz, algumas dizem se elas são luz de exterior, luz de interior. Como vocês podem ver, e aqui mostra a shape ou a forma da nossa luz. Vamos escolher aqui uma luz qualquer. Vamos ligar esta, por exemplo, esta 8. Clicamos duas vezes ou clicamos no Open e ela fica ali. Se vocês repararem, a minha luz mudou de forma. Aqui. Se nós quiséssemos mudar para outro, estão a ver que era uma bola. Quando nós mudamos para o Photometric Web, ela mudou de forma. Aqui a rotação é fácil, é só a rotação
da minha luz no eixo do X, ou no eixo do Y, ou no eixo dos Z's. Deixa-me colocar isto tudo a zero. Como eu disse, este tipo de luz já vem com umas partições do fabricante. Aqui na minha intensidade, que depois passamos mais a seguir, ela já automaticamente já colocou a luz a intensidade do fabricante. Ele já colocou a luz do fabricante. Se eu mudar para o TIS, vocês vão reparar que aquela luminosidade ou intensidade aumenta ou diminui, independentemente da luz. Que é um bocado do que vocês estão a ver. Foi a luz número 3. Normalmente diz aqui Peak Intensity 248, como vocês estão a ver aqui, 248. Estamos em candelas e ali também tem candelas. Vocês podem ver, por exemplo, esta luz iria nos dar um pico de 1654. Open. 1654. Que nós podemos mudar para lumens ou candelas. Que os valores são diferentes. Pronto, o lumen e candela faz aqui automaticamente a conversão. Infelizmente não temos bots. Mas vamos passar sem ser para Automatic Webs, vamos passar, por exemplo, para os Uniform Diffuse ou Spherical. E continuar os parâmetros dela. A seguir temos intensidade e atenuação. Em que aqui já temos algumas cores pré-definidas. Cores brancas, mais warm, que são mais amareladas, halogénicos, que são mais azuis. Vocês podem ver aqui que quando alteram a luz, este nosso quadradinho aqui altera. Estamos a dizer a nossa luz. Vamos deixar white. Podemos alterar a cor da nossa luz através dos Kelvin. Quem não conhece esta escala de Kelvin, eu tenho aqui. O Kelvin menor é uma luz mais quente, luzes mais avermelhadas. Um Kelvin maior vai ser uma luz mais azul. Eu peguei esta imagem da internet, mas vocês podem ver aqui, por exemplo, com uma luz incandescente anda à volta dos 3000, dos 2700 e dos 3000 kelvins. Por exemplo, a luz do dia anda entre os 4500 e os 6500. Para vocês verem aqui, se eu colocar aqui 1000, então uma luz mais vermelha. Se eu colocar aqui 10.000, vai ser uma luz mais azul. Se eu renderizar isto mesmo, vocês podem ver uma luz mais azul. Foi 100, mas não interessa, vai ser uma luz sempre mais vermelha. Uma luz mais vermelha, 3500, à volta de uma lâmpada interior, sempre uma luz mais amarelada. Ou aquela branca que é que vem por defeito. Que é que vem por defeito com o Max. E também podemos ter o Filter Color, que se nós desejamos, podemos utilizar o filtro para escolher a nossa cor da luz. A que nós desejamos. Se nós não utilizamos nenhuma daquelas, desculpa lá, nenhuma daquelas, deixa-me escolher outra vez a minha luz. Se nós não escolhemos nenhuma destas, temos a hipótese de escolher um filtro, de darmos nós uma cor. De seguida temos a nossa intensidade. Como eu disse, temos os lumens, lux, lumens, candelas e lux. Que aqui vocês podem, como eu vos disse, ir aqui às templates, ver o que é que significa com 40 watts, por exemplo, são 38 candelas, como vocês estão a ver. 100 watts são 139 candelas, porque não há nada que me possa converter isso. Eu também posso depois arranjar, mas vocês podem tirar da net. Não era isto. Era isto. Um gráfico de watts para lumens. Vocês podem ver aqui.
60 watts equivale a 800 lumens aproximadamente. Vamos por acaso, vamos testar 60 watts, 800 lumens, 879, por isso aquele gráfico está mais ou menos correto. Como eu vos disse, não existe nada que possa me converter isto que seja preciso. Aqui, como eu tinha dito, já não temos o Nano, o Inverse Square ou o Inverse Square Decay, mas temos a possibilidade de usar o Fire Attenuation, ou seja, controlar a distância a que a luz acaba. Isto é muito bom nas fotométricas, porque, embora não seja real, isto aqui, ajuda-nos nos nossos tempos de render. Porquê? Porque as luzes fotométricas ocupam muita memória. Se nós temos muitas luzes fotométricas em cena, o computador vai utilizar muita memória, muito processador para processar essas luzes todas. O que nós podemos fazer é limitar essas luzes a uma certa distância. Porque assim, a luz começa a projetar, não é? Se eu tiver um ponto aqui grande, o computador vai tentar calcular a distância à luz para ver quanto é que ela diminuiu a intensidade até lá. E se não tiver diminuído o suficiente, ainda se calhar vai projetar luz naquele objeto. Muitas das vezes, se calhar em situações nossas no 3ds do Max, nós não iremos necessitar isso. Por isso, se nós limitarmos a nossa luz, por exemplo, a 200 ou 300 cm, depende da nossa cena. Se a nossa luz fosse limitada aqui, por exemplo, o nosso objeto que se encontra aqui na ponta de cenário, já não vai buscar os cálculos daquela luz. Consecutivamente, o nosso render irá ser muito mais rápido, porque aquele objeto não irá precisar de calcular a intensidade daquela luz. Por isso, isto aqui muitas vezes pode dar jeito, e por isso podem usá-los em situações muito, muito específicas. De seguida temos o Shape Area Shadows. O que é que isto quer dizer? Enquanto nós, nas luzes standard, nós tínhamos, por exemplo, dois tipos de mapas, e o Ray Trace Shadows, fazia-nos sempre uma luz uma sombra muito, muito precisa, muito bem definida. Nós aqui podemos controlar isso através do emissor da nossa lâmpada, que é o que diz aqui Shape Area Shadows. Neste momento, a nossa lâmpada está a emitir a partir de um ponto. Todas as photometric lights que estiverem a emitir através de um ponto vão criar luzes, sombras muito bem definidas. Partindo do princípio que nós queremos que ela projete sombras a partir de uma linha, de um retângulo ou do resto que está aqui, ela vai produzir sombras difusas. Porque vai assumir estes valores. Eu também tenho aqui um desenhinho que já fiz com os vários tipos de emissores, que eu vou puxar aqui, que são estes aqui: Point, Line, Cylinder, Rectangle, Disc, Sphere, que vou aumentar. Estes são os tipos de emissores que nós temos. Nós temos aqui uma line a projetar através de um ponto. Uma line não, uma luz a projetar através de um ponto, através de uma line, em que nós podemos alterar o tamanho da nossa line, como vocês estão a ver aqui, o meu tamanho e o tamanho que ela projetasse. Se a minha line fosse maior, ela ia projetar mais luz. Isto é bom, por exemplo, para simular lâmpadas fluorescentes, faz de conta. Só tira também luz numa das direções, como vocês estão a ver aqui. De um cilindro, estão a ver aqui como é que fica a shape de um cilindro. A luz do cilindro tira luz a 360 graus, como vocês estão a ver aqui nesta parte que está queimada, mas também serve perfeitamente para simular luzes de fluorescentes, desculpem lá. Temos aqui os nossos retângulos. O retângulo atira num dos sentidos, a luz, como vocês estão a ver aqui, é uma luz muito mais difusa, porque é através do retângulo. Também dá para simular aquelas luzes de estúdio. Um disc, como vocês também estão a ver aqui, só atira luz também 180 metades num plano.
uma luz muito mais redonda. Também serve para simular candeeiros, simular uma luz que venha baixo para cima, como um foco ou uma coisa assim. E temos aqui as nossas esferas que servem para simular, por exemplo, lâmpadas incandescentes que nós estamos em casa daquelas do dia a dia, porque atira luz também a 180 graus. Eu vou fazer um render só para vocês verem o tipo de sombras. Como é que ficam as sombras destas luzes. Isto irá demorar um pouco. Eu vou fazer pause e vemos quando o render acabar. Ok, o render já acabou, afinal não demorou muito, só demorou um minuto. E nós estamos aqui a ver o tipo de sombras e o tipo das luzes como eu tinha dito. Através de um ponto vocês podem ver que a sombra é muito bem definida e as outras são luzes difusas, como vocês estão a ver, e são muito mais difusas. Aqui nós conseguimos ver as shapes das nossas luzes, porque temos uma opção para podermos ver isso. Vou fechar isto, vou voltar à nossa anterior, que quando nós passamos aqui para uma das retangulares ou esferas, temos aqui a opção de aumentar o tamanho da nossa luz, por exemplo, do nosso retângulo. Vocês estão a ver ali a alterar. E temos aqui o rendering, light shape visible in rendering. Se nós tivermos isto ligado, o nosso retângulo irá aparecer. Se nós tivermos desligado, não irá aparecer nenhum ponto de luz. Os shadow samples, o que é que quer dizer? Quanto maior for o nosso shadow samples, melhor irá ser o tipo de sombra projetada no chão. Depois, estamos na mesma Ray Trace Shadow Parameters, que vocês já viram. E temos também o Quad Depth, que também já vimos atrás, o Atmospheric Effects, que também é igual, Volume Light, Lens Effects, e os Advanced Effects, que funciona da mesma maneira que as luzes Standard, e o Mental Ray Indirect Illumination nos fotões, que também não iremos ajustar agora. Das luzes fotométricas é tudo. Em muitas coisas são muito parecidas à Standard, tem alguns dos menus e depois, claro, tem as nossas características próprias. São as melhores utilizadas, são as que causam efeitos mais realistas no nosso cenário, mas também são as que ocupam muito mais memória. Uma das coisas que eu muitas vezes utilizo utilizo luzes fotométricas, por exemplo, com luzes standard sem sombras. Aí, por exemplo, para criar a luz fotométrica é a minha luz principal e a minha luz standard é só para criar um bocadinho de iluminação, que às vezes, uma vez que limita as luzes fotométricas, às vezes a iluminação não chega ali. E muitas vezes utilizo isso para não usar tanta memória. Falta-nos só acabar com um tipo de luzes ainda dentro das fotométricas, que é o Sky Portal. Como eu tinha dito, o Sky Portal é uma luz dedicada ao Mental Ray, por isso é que tem aquela MR atrás. É um retângulo, um plane. Só vou subir aqui para vocês verem o que é que ele faz. Normalmente o Sky Portal é utilizado, como eu tinha dito, em conjunto com a luz do dia, a luz solar. Porquê? Porque faz com que puxe a luz do dia para dentro do interior de qualquer coisa. Por exemplo, é muito bom para nós utilizar nos renders interiores e colocar estas Sky Portals nas janelas viradas, por exemplo, para dentro. Ok, então falando do Sky Portal. O Sky Portal, como vocês estão a ver aqui, tem meia dúzia de parâmetros, porque pronto, não tenho muita coisa que se lhe diga. Tenho o on-off, ligado ou desligado. Tem a intensidade deste Sky Portal, que nós podemos aumentar essa intensidade dele, também não tem nenhuma unidade de valores específicos. Tem a cor do filtro, que nós podemos também escolher a cor do nosso portal, que vai ser misturada com a nossa cor do exterior. Vamos dizer se queremos projetar sombras ou não. Aqui
sombras from outdoors. O que quer dizer? Quer dizer que se nós no nosso cenário, imaginemos que temos este Sky Portal em frente a uma janela, se nós tivermos o nosso from outdoors ligado e atrás, por exemplo, deste Sky Portal tiver uma árvore, ele vai apanhar as sombras dessa árvore e vai puxá-las para dentro. Se isto não tiver criado, ele só vai atirar sombras do retângulo que vai fazer. As samples, como já tínhamos visto, quanto maior as samples, melhor é a nossa sombra, a nossa projeção da sombra. Temos aqui as nossas dimensões, que nós podemos posteriormente alterar as dimensões do nosso Sky Portal. O Flip Light Flux Direction, vocês neste momento deixem de ter a grelha para melhor percepção. Estão a ver que a nossa luz está a ser atirada para baixo. Se nós fizermos flip, a nossa luz é atirada no sentido contrário. Como eu tinha dito, esta luz é utilizada a maior parte das vezes em conjunto com a luz exterior, mas pode ser muitas vezes utilizado, a maior parte das vezes também pode ser utilizado como luz de estúdio para imitar aqueles panos brancos que causam reflexos. Por exemplo, vocês veem muito nos reflexos, por exemplo, objetos em automóveis, aqueles panos que normalmente servem para causar reflexos, com aquela luz muito difusa e com aquelas sombras muito tenues. Então, só para fazer aqui um render, para vocês poderem ver o render disto, vocês vão ver que é uma luz muito tenue. Também só temos um de multiplier, mas vocês praticamente estão a ver que as sombras são muito tenues, mas temos ali sombras. Claro que também só temos 16 samples, podemos aumentar para 512 ou 256, mas também ia-nos custar o render, que não é isso que interessa neste momento. Mas nós também podemos utilizá-la para esses planos. E também aí então podemos usar este aqui, Visible to Render, que normalmente está desligado. Visible to Render, o Transparency. Que também podemos utilizar isto nas janelas, como é óbvio. O que isto quer dizer? Neste momento, deixem-me rodar aqui, isto para vocês perceberem. Deixem-me colocar a luz aqui, no sítio que nós possamos ver. Aqui atrás. Aqui. Vou rodar um bocadinho a minha câmera. Ok, aqui já está bom. Assim. Vou ficando luz mais para baixo. Portanto, vou diminuir só para vocês perceberem. Ok. Se eu fizer render agora, vocês vão ver que ela vai projetar luz na mesma. Mas vocês não estão a ver luz, embora saibam que ela está ali a projetar, porque ali para a frente está escuro. Se eu quiser que ela apareça no meu render, basta ligar aqui Visible to Render. Ela agora irá aparecer. Isso, por exemplo, se estes objetos tivessem reflexos e iam refletir aquele pano branco. Claro que aquele pano branco pode ser alterado aqui no Transparency, podemos escolher outro tipo de cor. É isso que dá muitas vezes jeito. Então, está mais isolado. Podíamos escolher ainda mais escuro ou de outra cor qualquer. Que ele vai assumir essa cor. Se é bom para nós criar reflexo ou às vezes até criar dois tipos de cores diferentes no nosso cenário. Agora também podemos utilizar o filter color e o color source. O color source nós podemos ir buscar isto é melhor para os anteriores, podemos ir buscar a cor do nosso, por exemplo, do nosso céu exterior. Claro que neste momento não temos nenhuma skylight. Não temos nenhuma skylight e o nosso scene environment é preto, como vocês podem ver aqui. Vou ligar o environment. O meu skylight, se estava aqui como mapa de ambiente, o que nós não temos nenhum, porque normalmente este skylight é em conjunto com a nossa luz solar, que nós não temos nenhuma luz solar aqui, nós neste momento não temos. O nosso scene environment, que é em relação à nossa luz ambiente, neste momento também está, a nossa luz ambiente está preta. O que esta luz ambiente faz é, se eu tivesse aqui outra cor sem ser preta, ela preenche-me aqui o meu cenário com esta cor, mas é uma
fica uma imagem muito deslavada, sem cor, sem definição. Mas para vos dar um exemplo, eu vou preencher, por exemplo, com uma cor azul. Se calhar azul. Vou desligar o meu Sky Portal para vocês poderem ver melhor o que é que ela faz. Vou fazer um render e vocês irão ver como é que irá ficar. Estão a ver? Fica uma luz deslavada. Praticamente vocês não têm percepção de nada, só serve mesmo para atirar a luz para o meu cenário. Não tem definição, não tem cores, não tem sombras, não tem nada. Por isso, usem-na com cuidado. Vou voltar a preto. A preto, ela é tipo reset. Embora se fosse renderizasse agora ia ficar preto, claro. Não interessa. Porque não tem nenhuma luz. Normalmente aquilo também é utilizado com Final Gather. Por isso, como não tenho nenhum skylight, não tenho nenhuma scene environment, posso utilizar também uma imagem que eu desejo, ou seja, vou escolher um bitmap, por exemplo este aqui, vou criar e ela vai-me assumir aquelas cores na minha projeção. Se vocês estiverem a ver, aqui a minha cor já é a minha cor de rosa, devido à minha imagem ser mais cor de rosa. Se eu, por exemplo, usasse aquela, se calhar ia estar em tons verdes, em tons mais escuros, talvez preto. Como vocês estão a ver, está mais esverdeado, e também mudou, mas aqui, por exemplo, já está mais preto, que depende daquele mapa, o que apanhou. Praticamente é isso. Nestas luzes a standard e as fotométricas estão dadas. Não vamos estar a falar da luz do sol, porque também já nos prolongamos por 1h20 nestes dois tipos de luzes. Vou fazer um vídeo à parte da luz do sol, só sobre a luz do sol e a skylight, e então vemos mais tarde.